vê realmente que Manaus cresceu desordenadamente. Não existe uma ordem em Manaus a respeito do crescimento. E a gente vê que com esse aumento de Manaus, alguns corredores, principalmente os corredores do Norte e Sul, eles ficam muito congestionados diariamente, tanto no sentido da manhã como da tarde, é um êxodo que existe, né? Quais seriam as propostas realmente para desafogar as avenidas, por exemplo, a de João Batista, Constantino Nery, Torquato, a Recife ou a Paraíba? Em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem nesse momento aqui no Trânsito Manaus, né? Obrigado pelo convite, Luiz Eduardo. O que eu queria dizer é o seguinte, que Manaus realmente cresceu de uma forma desordenada. E aí tem duas opções, ou você se muda de Manaus, ou você muda Manaus, né? Como eu amo essa cidade, e como acho que o maior patrimônio que eu tenho é de ter vivido em outras cidades, né? Eu nasci em Florianópolis, existe hoje é um modelo, né? Florianópolis, Curitiba, são pessoas que investiram nisso, sentiram a necessidade de que existia um fator preocupante, que era a questão de mobilidade urbana. De uns anos para cá, o pessoal começou a falar de mobilidade urbana, né? A preocupação latente de que as pessoas não podem ficar paradas no trânsito, né? É proibido ficar parado. Você perde tempo, esse tempo pode ser gasto com lazer, com cultura, com entretenimento, de você ficar... Essa meia hora que você fica parado no trânsito, você poderia estar estudando, poderia estar malhando, convivendo com a sua família. Então, assim, Manaus cresceu realmente de uma forma desordenada. E a gente vai mudar isso. Mudar o quê? Primeiro tem que ser com competência. Mudar com intervenções criadas por pessoas competentes, né? Não é no achismo, não vamos hoje bloquear aqui, botar um dente de dragão aqui em determinada avenida, porque cada vez mais as pessoas ficam limitadas. Esses dentes de dragões, né, essas intervenções que a gente vê criando mão única, elas terminam sendo paliativas. O que a gente precisa fazer é um plano realmente emergencial, um plano de socorro, e no meu primeiro dia de mandato a gente vai fazer isso. Primeiro, eu acho que com a vinda do BRT, né, do ônibus que anda rápido, criando os corredores exclusivos para que esses ônibus que fazem a alimentação, que vão começar a fazer a alimentação do BRT, você vai tirar de circulação das principais vias, da Djalma, da Torquato, da Constantino Nery, da Recife, da Paraíba, você vai tirar de circulação esses ônibus pequenos, que na verdade criam esse grande tumulto. Eles vão fazer hoje o trecho bairro Constantino Nery, bairro Torquato, e daí o BRT vai chegar ao seu destino, que é o centro da cidade, e também lá na zona leste da cidade, na zona norte da cidade, passando pela zona leste e pela zona norte. O que tem que fazer? Primeiro ponto, tem que fazer os recuos para que os ônibus, esses pequenos ônibus que fazem alimentação, não existe uma parada com recuo aqui. Quer dizer, se um ônibus para coletar passageiros, os carros que estão atrás deles são obrigados a parar e ficar aguardando a saída desse ônibus, a arrancada desse ônibus. Nós vamos, doa a quem doer, não interessa, o interesse coletivo é superior ao interesse individual. Nós vamos criar, né, os recuos das paradas das principais vias da cidade. Segundo ponto, doa a quem doer, não adianta ser sobrinha de senador, filha de deputado, algum parente de um empresário bem-sucedido na cidade. O coletivo tem que superar o individual. Doa quem doer, nós vamos tirar situações como aqui mesmo no Aleixo. Quem conhece ali, é só viajar junto comigo aqui. Você sai da rede amazônica, entra à direita no garajão ali, né, você vai em frente. Se você quiser ir para o Lato Senso lá na frente, você dobra à direita e aí você se depara com uma oficina mecânica no meio da rua. Já existe ali há décadas e é uma via importantíssima, um gargalo que existe em Manaus e que as pessoas, não sei por que cargas d'água, não conseguiram hoje
chegar e negociar com aquele dono da oficina que aquilo ali precisa sair dali, precisa arranjar uma solução para aquilo. Logo em frente tem uma rua também que parece que a gente está no Paquistão ou na Índia, só tem uma entrada, um carro tem que parar para o outro poder passar. Você subindo a Recife hoje, depois do V8 ali, né, você, a primeira rua que você consegue ter o escape para a direita ou para a esquerda é lá na Salvador e na Belo Horizonte. Não tem outra. Se não fosse o shopping ter feito, o shopping Manauara ter feito ali uma opção de saída para a esquerda, você teria que ir lá na Belo Horizonte, que também é coisa mínima. O que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro ponto, ali na Recife, uma das soluções que nós vamos ter, aquele terreno que hoje a Delegacia Regional de Agricultura, do Ministério da Agricultura, que funciona o Instituto de Meteorologia do Amazonas, a gente tem maior orgulho de termos, né, uma Delegacia Regional de Agricultura, do Ministério da Agricultura. Mas não pode ser ali. Nós vamos arrumar um outro lugar, vamos entrar em entendimento com o governo federal, vamos pegar aquele terreno e vamos fazer ali, além de um parque municipal, nós vamos ter também uma saída para que você consiga sair na Maceió. Né, saída na Maceió. E aí vão exemplos assim, são intervenções rápidas, né? Nós temos 8 passagens de nível. Vamos fazer as passagens de nível que são mais baratas do que esses viadutos caríssimos aí. Passagens de nível que são intervenções rápidas, muito mais rápidas e mais baratas. E você deve estar perguntando, mas com que dinheiro que você vai fazer isso? Nós temos 3,5 bilhões de arrecadação no município de Manaus. Sobram aí uns 600 milhões para você fazer investimentos. Nós temos a Corporação Andina de Fomento, né, que é a CAF, que você pode buscar recursos lá, você tem o BIRD, você tem o governo estadual, que é obrigado a gastar aqui em Manaus, não é porque o cara é bonzinho, não, porque o governador é bonzinho, não. Aqui moram mais de 60% da população do estado, né? Então aqui é necessário que os 60% de arrecadação também sejam gastos, mas nós vamos fazer isso, né, numa ação, não sei se ação conjunta, se par a par, se meu amigo velho, não me interessa o nome do projeto, o que interessa é que a população vai ser beneficiada. Nós precisamos fazer essas intervenções. Eu posso te falar aqui, quais seriam a construção das passagens. O Aleixo com a Paraíba, para quem é só se situar ali, Paraíba descendo, você saindo da Cefaz, indo em direção a Salvador, okay. Ali uma passagem de nível. A Paraíba, logo em seguida, seria um tobogã, né? A Paraíba, você passaria por baixo e já sairia na Belo Horizonte também para não ter aquele problema lá, seria a segunda intervenção. A Recife com a Salvador, né, que é mais embaixo também, Recife com Salvador. Aqui está João Valério com a Djalma. A Arthur Bernardes, que é aquele outro gargalo muito grande que existe ali, principalmente de manhã cedo, quando o pessoal está trazendo as crianças lá da Ponta Negra, da Compensa, do Lírio do Vale, ali para chegar na Constantino, no São Jorge, quer dizer, Arthur Bernardes com Constantino. Na entrada do aeroporto é outro gargalo muito grande que existe. Quando você quer ir para o aeroporto, existe já um acúmulo enorme de carros que se concentram naquela, vindo do Novo Israel, sentido centro da cidade. Nós temos a Rodrigo Otávio, que é uma intervenção que precisa com urgência ser feita, né? Foi feito o viaduto Gilberto Mestrinho, mas só transferiram o problema para mais 500 metros, né? 500 metros depois da bola do Coroado, do viaduto Coroado, nós temos já um problema seríssimo de manhã cedo com o grande volume de carros que querem chegar até lá no Distrito Industrial ou na própria UFO. Ali nós vamos ter uma passagem de nível para beneficiar a população de Manaus. E a Max Teixeira na entrada lá com uma NOA, que é uma outra situação também gravíssima. Sem contar com uma outra aqui que vem na minha cabeça, que é aquela questão do pessoal que vem do Beija-Flor, né, que passa ali pelo Afrodite, que passa pelo Aeroclube, e que para você poder pegar sentido centro, você tem que ir lá no Santos Dumont e entrar pela Torquato de volta.
que o pessoal está fazendo hoje? Eles chegam ali na frente do condomínio Portugal e fica uma fila imensa de pessoas fazendo barbeiragem, né? Tentando fazer o contorno e colocando em risco a vida de transeuntes, de pedestres e a própria vida. Então, essas intervenções elas têm que ser feitas com inteligência, não é no achismo, né? Tem que fazer uma avaliação de quantas pessoas estão passando, de quantas pessoas cruzam aquela via. As vias são estranguladas, né? A Maceió, como é que você pode trabalhar na Maceió, por exemplo? Se um ônibus quebra na Maceió, acabou. E aí vem uma questão de educação também, que a gente precisa fazer uma conscientização da população. Eu vejo alguns carros que quebram ou furam o pneu e a pessoa continua no mesmo lugar, ao invés de pegar e dar uma empurradinha, pedir auxílio e tal, e entrar numa via secundária para que você possa fazer o conserto do carro. Batida, nem se fala, bater o carro já é problema seríssimo. E eu queria elogiar vocês esse trabalho difícil que é de vocês, porque na verdade assim, o trânsito Manaus, as opções que vocês têm hoje, olha, Djalma Batista ela está engarrafada, tem um acidente seríssimo na Djalma Batista. Tal. As pessoas não têm muitas opções para fazer. Né? O que vai fazer? Eu quero chegar lá no centro da cidade. Qual é a opção que eu posso ter a não ser saindo pela Djalma Batista? E eu volto a dizer, como a gente não pode mudar de cidade, a gente tem que mudar a cidade. E essa cidade vai ser mudada com inteligência, com pessoas que moram aqui, com técnicos que moram aqui, com você, Luiz Eduardo, que conhece essa cidade como ninguém, que tem já há tanto tempo esse site maravilhoso, que tem essa mídia toda por trás de você, tem a web, os instrumentos todos e grandes colaboradores. E esses colaboradores que a gente pede para que realmente estejam junto com a gente, porque a gente vai governar fora dos gabinetes, a gente vai governar fora da casa, a gente vai governar nas ruas. Henrique, eu acho interessante essa questão dos viadutos e das passagens de nível. Só uma consideração que eu acho pertinente até realmente todo mundo ficar sabendo, que passagem de nível é o cruzamento entre uma ferrovia e uma avenida ou uma rua. E realmente Manaus não possui ferrovias. É um erro comum, pouca gente sabe, mas Manaus não possui passagem de nível, e sim viadutos. Você está dando a primeira contribuição para a nossa campanha, né? É interessante isso, a gente vai ouvir as pessoas, né? A passagem de nível é porque ficou aquela nomenclatura igual o Gillette, né? Vamos fazer a barba com a Gillette. Na verdade, o Gillette é a marca. Mas a gente vai tomar cuidado com isso, nós vamos fazer, na verdade, isso seria chamado o quê, então? Um viaduto? Viadutos. É um viaduto, Sim. Mesmo que seja por debaixo. Sim. Então tá certo. E quanto à possibilidade de diálogos com a Suframa no sentido de reestruturar a malha viária do Distrito Industrial? Isso é importantíssimo. Olha só, a gente precisa prestigiar o Distrito Industrial. Tem gente que fica nessa briga de dizer, não, o dinheiro do município não pode ser gasto no Distrito Industrial, isso é de função do governo federal, da Suframa, de manter estas ruas e avenidas com calçadas e a manutenção. Eu acho que como o Distrito Industrial é quem mais gera encargos, trabalho, mão de obra, riqueza, geração de renda e impostos para a nossa cidade, eu não acho que em momento nenhum a gente pode questionar que a prefeitura tem que entrar também nesse contexto. Nós não vamos esperar o Distrito Industrial, as estradas e ruas estarem totalmente degradadas para que a gente possa entrar com uma solução de socorro. A gente vai fazer, sim, né, essas ruas, essas estradas, a pavimentação da melhor forma possível e o melhor de tudo, Luiz Eduardo, nós vamos criar, vamos de uma vez por todas fazer um asfalto que preste, entendeu? Um asfalto que tenha pelo menos uma durabilidade de 5 anos, o asfalto ecológico. Né? E quanto aos pedestres e aos ciclistas, o que será feito para essa parcela da população que realmente elas estão se organizando, muito mais os ciclistas, estão se organizando para justamente desafogar o trânsito? As calçadas, vai acontecer no nosso governo uma coisa muito legal, o IPTU, o desconto no IPTU para pessoas que construírem a sua calçada. É uma batalha inglória a questão de você construir calçadas em Manaus.
é difícil demais. Não existe dinheiro suficiente realmente para você colocar calçadas em todos os bairros da cidade. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai incentivar e deduzir no imposto predial territorial urbano quem construir a sua calçada. Nós vamos entrar com uma contrapartida de descontando do IPTU aquele valor que a pessoa comprou, pagou o pedreiro, construiu a sua calçada, plantou uma árvore, murou, fez um muro bonitinho, não um muro com tijolo ali à vista, não, murou bonitinho, fez tudo certinho. Foi comprovado isso, nós vamos entrar com a nossa contrapartida que vai ser estudada. E a questão das ciclovias é uma questão importantíssima. Só que a gente sente que, pelo tamanho das estradas, das nossas vias e ruas e vielas e becos, é muito estreito para você preservar uma determinada faixa para ciclista, e a não ser em alguns pontos da cidade, como por exemplo a Avenida das Torres, né, você pode fazer isso, Ponta Negra você pode fazer isso sem colocar em risco a vida das pessoas. Nós precisamos ter, primeiro, acho que uma conscientização, uma educação das pessoas de respeito ao ciclista, dizendo que as pessoas respeitam o ciclista realmente, e detectar em alguns momentos, mas eu acho que o ciclista mais para o lazer do que propriamente para o transporte, entendeu, Luiz Eduardo? Porque eu acho que não adianta você criar um corredor de ciclismo ali por exemplo, onde eu falei, na Avenida das Torres, e a pessoa conseguir chegar só até o V8, e depois do V8 já enfrentar um problema seríssimo, né? Então, para o lazer, eu acho que as ciclovias vão ser facilmente resolvidas, mas para que seja um transporte de massa, que hoje representa mais ou menos 2% das pessoas que usam a bicicleta para poder chegar à escola, chegar no trabalho, eu acho que é um desafio enorme, que eu conto com a sua ajuda também. Algo que aflige os motoristas de Manaus é a qualidade do asfalto. Que medidas serão tomadas no sentido de manter a trafegabilidade segura das vias e realmente como que pode ser ajustado a questão dos semáforos, nesse caso, dos semáforos inteligentes? A questão do asfalto, eu voltando a dizer, nós temos o trator, nós temos o operário, nós temos o asfalto, o CAP, né? Nós temos a brita que fica aqui a 100 quilômetros, as pedreiras que existem, e o pessoal ainda teima em fazer asfalto com o seixo, como agregador. Nós vamos cuidar disso na próxima gestão, fazendo essa liga com a brita, fazendo o recapeamento. A nossa proposta é fazer o buraco zero, uma campanha de buraco zero. Vai ser difícil demais, mas a gente vai ter coragem, porque vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai cobrar da Secretaria da Semínfica, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós vamos estar nas ruas e já existe tecnologia suficiente para você também não usar apenas esse tapa-buraco na época de sol. Já existem tecnologias que permitem que você tape esses buracos, mesmo com chuva. Mesmo com chuva nós vamos fazer isso. Agora, tem que recapear toda a cidade. E outra coisa, cuidar dos meios fios, né? Cuidar das calçadas, cuidar da drenagem, porque se você não criar um sistema de drenagem, esse asfalto ele vai se embora rapidinho. Então, essa é a nossa proposta. Em relação aos semáforos inteligentes? Semáforos inteligentes. O homem chegou à Lua há quantos anos? Há 40 anos atrás. O semáforo, a onda verde já existe em diversas cidades do país, e o pessoal não conseguiu fazer uma matemática correta aqui em Manaus ainda, para que a pessoa fique o menos tempo possível, que aproveite a onda verde e que vá embora. O que a gente vê aqui é o seguinte, é vermelho, verde, e tem que ter sincronia. Para ter sincronia tem que ter tecnologia e competência para fazer isso. A gente vai se cercar de pessoas que queiram realmente trabalhar por essa cidade, que sejam competentes e que não sejam apadrinhados nem apaniguados. O Trânsito Manaus lançou no final do ano passado uma ferramenta de busca de itinerários. A gente tem um site chamado ônibusmanaus.com.br, onde a pessoa pode saber qual é o itinerário do 001, saber qual é a trajetória dele com o Google Maps e com a legenda em escrita. O que trouxe um contato maior com os usuários do transporte coletivo.
E essas pessoas querem saber o que será feito efetivamente para o transporte coletivo em relação à melhoria das qualidades das paradas e dos veículos. Nós vamos fazer diversas parcerias público-privadas. Esse é o caminho. Ninguém consegue fazer nada sozinho se não tiver o apoio das parcerias, das PPPs. Já existe gente querendo investir isso, investir em paradas decentes, climatizadas, paradas que você consiga ver, inclusive, aonde o ônibus está e em quantos minutos aquele ônibus vai chegar àquela parada. É sonho? Não é sonho. Isso é possível e já foi feito em diversos países do mundo. No Brasil vai ser possível também e já é feito em Curitiba isso tudo. Então, esse tempo das pessoas dentro de ônibus e nas paradas de ônibus é um tempo precioso. Se você for colocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar dentro do ônibus, são 4 horas por dia, que numa semana são 20 horas, praticamente um dia por semana você dentro de um ônibus. Então isso não é correto, isso é injusto, é indigno, e eu não sou perfeito, mas vou ser prefeito e a gente vai contar com um secretariado competente para poder resolver questões como essa, de parada de ônibus, de tempo de espera, de tempo de circulação dentro do ônibus, com um tráfego decente, sem buracos, né? Porque a nossa cidade ela tem uma característica totalmente diferente em relação até à sensibilidade térmica. É uma cidade quente, uma cidade que chega a uma sensibilidade térmica de quase 40 graus na sombra. Você não consegue pensar, você não consegue ser feliz, você não consegue produzir, ser criativo dentro de um ônibus ou dentro de uma parada dessas de ônibus, ser feliz como cidadão. A gente quer trazer o conforto para as pessoas. Eu não tenho como diminuir a temperatura de Manaus, mas eu tenho como, pelo menos, trazer mais conforto para essas pessoas. Será feita alguma alteração, criação de novos terminais de integração? Então, os terminais continuarão os mesmos, só que com uma solução, inclusive, inovadora, que nós já temos, inclusive, o indicativo de que também será feito através de uma PPP, de uma parceria público-privada, para que nesses terminais, T1, T2, T3, T4, T5, eles sejam reformados, vão ser verticalizados, com 2 ou 3 andares, para que nesses terminais, onde existe fluxo de pessoas, onde as pessoas passam por lá, uma grande quantidade de pessoas, que lá a gente tenha os centros de consumo popular, os mini shoppings populares. As pessoas vão poder chegar lá, enquanto esperam a passagem, o temporal que vai voltar, você vai poder passar ali 1 hora fazendo as suas compras, só que esses terminais eles vão ser utilizados para o comércio ambulante que existe nos bairros, não no centro da cidade. Alvorada, Compensa, Cidade Nova, essas pessoas vão ser transferidas para esses centros de consumo popular. Qual que é a possibilidade de criação de um sistema de transporte fluvial? Eu acho essa pergunta a melhor dessa entrevista. Eu acredito muito do potencial turístico que nós temos. Nós vamos agora nos preparar para a Copa do Mundo de 2014. Vai vir estádio, vai vir aeroporto, vai vir porto, vai vir energia, a banda larga vai melhorar. Então, o que nós precisamos fazer? Nos preparar para o turismo. Chega a doer no coração a gente saber que vive num estado com as mais belas paisagens do mundo, foi considerada agora a 8ª maior maravilha do mundo, a Amazônia. Todo mundo quer conhecer a Amazônia, e o nosso povo, o povo da Zona Leste, o povo da Zona Norte, o povo da periferia, não conhece, não tem acesso às praias de Manaus, e menos ainda o turista. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma integração. Os ônibus vão chegar até a Marina do Davi, lá vai ter um terminal transmodal, da modalidade do ônibus passando para o transporte fluvial. Com a mesma passagem que a pessoa pagou lá os seus R$3, R$2,75, ela vai chegar lá na Marina do Davi, vai ser reformada, vai ter praças de alimentação, vai ter cais, vai ter deck,
restaurantes, e as pessoas vão partir dali com a mesma passagem que pagaram lá no início do seu trajeto de qualquer bairro, para poder chegar à Praia Dourada, à Praia do Tupé, à Praia da Lua, atravessar para o outro lado do rio e trazer lazer para as pessoas. É fundamental que a gente crie esse bem-estar e essa condição de conforto para a população numa cidade quente como é Manaus. Chegou realmente, são essas as questões. Eu vou te dar mais ou menos uns 3 minutos para as considerações finais. Aproveita mesmo esse momento para fazer o teu... Eu queria dar um alô especial para você que é preocupado, que é um cara antenado com a questão da mobilidade urbana, com o transporte coletivo, com o trânsito de Manaus. Dizer que muitas pessoas que passaram tiveram a oportunidade, inclusive, de ajudar a melhorar essa situação, a pavimentar essa estrada para a modernidade. Não fizeram, mas a gente não quer olhar para trás, até porque a nossa coligação chama Manaus para frente. É daqui para frente. Daqui para frente tudo vai ser diferente. A gente quer realmente contar com a sua ajuda, a ajuda da população, das organizações governamentais, das não governamentais, das OCIPs, das associações de bairro, do indivíduo que fica aí teclando na web ou então tweetando no Facebook também. As pessoas colaborarem, a gente vai escutar essas pessoas, as ideias estão aí prontas para serem praticadas e nós temos dinheiro, né? A prefeitura tem dinheiro. Se você não desperdiçar, se você combater a corrupção, vai sobrar dinheiro para a gente fazer muita coisa necessária com inteligência. Agora eu preciso da sua participação, preciso mesmo que você, além de votar no 22, além de acreditar nas nossas propostas e votar no Henrique Oliveira, que você participe todo dia. A eleição não acaba no dia 7 de outubro. A eleição, ela se continua durante 4 anos. Você precisa ajudar o prefeito. E eu vou escutar, não vai ter cerca de Jurubeba, não vai ter essa conversa de dizer, não encontro o Henrique sumiu, o Henrique está dentro do gabinete ou então está dentro de casa. Não, nós vamos estar nas ruas, escutando as pessoas, tentando resolver esses problemas seríssimos que são causados pelo desconforto de um trânsito caótico, desconforto de uma mobilidade urbana que decepciona, que preocupa, e a gente vai, a partir de 1º de janeiro, contar com a sua ajuda. Muito obrigado. A gente está com um novo caminho. Se você achar que lá atrás eles fizeram corretamente, você vota de novo. Se você achar que a gente pode mudar, vote no novo. Henrique Oliveira, 22, do PR. Um grande abraço. Tchau, Luiz. Obrigado, hein?